E aí, sabe, um processo na justiça parece muito como uma peça de teatro, sabia? Tem um elenco super bem definido e hoje a gente vai mergulhar para conhecer quem são os protagonistas, os coadjuvantes e até o diretor dessa peça toda, que são os chamados sujeitos do processo civil. Afinal, quem é quem nesse palco e qual o papel de cada um? Bora descobrir? Então, a grande pergunta que fica é essa, Ná. Quem são os verdadeiros protagonistas de um processo judicial? Quem é que chuta a bola e começa o jogo? Quem é que tem que se defender? E, no fim das contas, quem bate o martelo e dá a palavra final? Para a gente entender isso de um jeito bem fácil, vamos continuar com essa ideia. Pensa só no processo como se fosse um grande palco de teatro. E claro, toda peça precisa de quê? De um elenco. E olha, cada ator aqui tem um papel que é, nossa, fundamental. Não dá para substituir. Mas beleza, quem forma esse elenco então? Chegou a hora da gente conhecer os personagens principais. Aqueles que são, sabe, a espinha dorsal de qualquer processo que existe. Bem no centro desse palco, a gente tem o trio de ouro, digamos assim. Primeiro, o autor, que é quem começa a história toda, quem inicia a ação. Depois vem o réu, que é a pessoa chamada para se defender. E claro, o juiz. Ele é tipo o diretor da peça, sabe? Ele garante que todo mundo siga o roteiro, que no caso é a lei, e lá no finalzão é ele quem decide quem tá com a razão. Ok, agora que a gente já conhece os principais, vamos um pouquinho mais fundo. Esse nosso elenco, ele pode ser dividido em duas categorias bem grandes. E o que define essa divisão? O interesse que cada um deles tem no resultado final da peça. E olha, essa divisão é bem clara. Não tem muito segredo. De um lado, a gente tem os sujeitos que são parciais, ou seja, eles têm interesse direto no resultado. O autor quer ganhar, o réu também quer ganhar, é óbvio. Já do outro lado, temos os imparciais. O objetivo deles não é a vitória de A ou B, mas sim que o processo seja justo. Aí entra o juiz, claro, e também seus auxiliares, como os peritos, os intérpretes. Mas segura aí, porque para entrar em cena não basta só querer, não. Não é só ter um papel. É preciso ter o que a gente chama de uma habilitação legal para poder atuar. Vamos entender agora o que são essas tais de capacidades processuais. É que o direito processual, ele é super claro sobre isso. Quem pode participar de um processo e como essa participação deve acontecer. E é justamente essa exigência de capacidade que dá validade, que dá seriedade para tudo que rola lá dentro do tribunal. A primeira delas, a mais básica de todas, é a chamada capacidade de ser parte. O que é isso? Basicamente, é a aptidão para ter direitos e obrigações. Pensa bem, desde o segundo em que a gente nasce, a gente já pode, sei lá, ser dono de um imóvel ou até herdar uma dívida. Todo mundo, sem exceção, tem essa capacidade. Aí a gente sobe um degrau. Vem a capacidade de estar em juízo. Porque, né, não adianta só ter o direito. É preciso poder ir lá no tribunal e defender esse direito pessoalmente. Essa é a regra geral para a maioria dos adultos. Está lá no artigo 70 do Código de Processo Civil. Mas e aí? E se a pessoa não pode se defender sozinha? Uma criança, por exemplo. O sistema pensou nisso, claro. O artigo 71 do CPC diz que os incapazes, nesses casos, vão ser representados ou assistidos. Por quem? Pelos pais, por tutores ou por curadores. E isso já puxa um outro gancho, uma questão super prática. No fim das contas, quem é que tem autoridade para falar em nome de outra pessoa? Ou mais, em nome de uma empresa, de um governo, lá no tribunal? Pois é, o artigo 75 do CPC bota ordem na casa e deixa tudo bem claro. Por exemplo, a União, quem fala por ela é a Advocacia Geral da União, a AGU. E um Estado, seus procuradores. A herança de alguém que faleceu, que a gente chama de espólio, quem representa é o inventariante. Até o condomínio do prédio tem seu representante, que é o síndico. A lei define direitinho quem é o responsável para cada um, justamente para não ter confusão. E para ter certeza de que ninguém, mas ninguém mesmo fique desamparado, o sistema ainda criou uma camada extra de proteção. É a figura do curador especial. Pensa numa situação delicada. O incapaz e os interesses dele entram em conflito com os do seu próprio representante. O que acontece? O juiz vai lá e nomeia um curador só para defender os direitos daquela pessoa. É tipo a garantia máxima de defesa que pode existir. Tá, tudo lindo, tudo organizado. Mas e se algo der errado? O que acontece se no meio do caminho descobrem uma falha na representação de alguém? A casa cai? Não. Existe um procedimento certinho para consertar a situação. A solução está lá no artigo 76.
Quando o juiz identifica um problema desses na representação, ele basicamente aperta o botão de pause. O processo para. Por quê? Para ninguém sair prejudicado. Aí ele define um prazo para a parte lá e corrigiu o erro. Corrigiu? Ótimo. Aperta o play de novo e o processo volta a andar. Ah, mas essa é a pergunta de $1 milhão, né? O juiz foi lá, deu a chance, suspendeu tudo, deu um prazo e nada. O tempo passou e o problema não foi resolvido. E agora? Quais são as consequências disso? Olha, as consequências são bem pesadas. Se o erro era do autor e ele não corrigiu, o processo simplesmente acaba. É extinto. Se a falha era do réu, ele é considerado revel. O que isso quer dizer? É como se ele tivesse abandonado a defesa e o processo continua sem ele. O mesmo vale para um terceiro envolvido, que pode ser considerado revel ou até ser excluído do processo. E essas regras são duras assim por um motivo. A representação correta é a base de tudo. É o que garante que o processo seja válido. Então, o ponto central disso tudo que a gente conversou é entender o porquê de tanta regra. Parece complicado, mas toda essa estrutura de sujeitos, de capacidades, de representação, ela não existe para complicar. Pelo contrário, ela existe para garantir uma coisa que é fundamental, a legitimidade e, principalmente, a justiça de cada decisão que sai de um tribunal. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação no ar. A gente viu aqui um sistema todo amarradinho, cheio de regras para garantir a ordem, para que tudo seja previsível. Mas a questão que fica é, será que seguir esse roteiro sempre, à risca, é a mesma coisa que fazer justiça? É algo para a gente pensar, né?